Fábio, eu esperei uns 20 minutos aí, ninguém apareceu. Bom, então vamos lá. Então, tô reassumindo a turma aí de vocês, né? Tava até o módulo básico, né? Ô, que beleza, velho. Aí agora tô voltando aí, né? Vou voltar aí com a turma aí. Bom, sei que a gente perdeu algumas aulas aí, mas acho que não perde a essência aí, né? Deixa eu só ver aqui a sala rapidinho. Então a gente tem pelo menos aí mais três, mais duas web aulas aí. Dependendo, a gente pode pôr mais umas aí. Essa unidade curricular de processo de fabricação CNC, a gente tem duas atividades, né? Certo, Uma, uma é em torno, né? Forma usando o torno, e outra uma fresa, né? mesmo. É, bom, é a essência do CNC, pessoal. Cada fabricante, né? A Home, a gente tem a Haas, acho que a Mitsubishi também, né? Agora as outras têm a sua programação, né? Hoje você pode fazer a programação manual, né? No tecladinho lá, na IHM do CNC, né? Dando as coordenadas, os parâmetros de corte. Ou você pode fazer o desenho, né? Então você faz o desenho ali, faz o projetinho da peça, né? Pega esse desenho ali no AutoCAD, no Fusion, no SolidWorks, é que seja, pega, joga lá insere, né? No USB ali, ou uma outra forma de inserir o desenho. Aí pede para ele fazer tipo uma coisa automática ali, meio automatizado. Você só vai ajustar um parâmetro ou outro de corte, ajustar ali, escolher quais são as ferramentas que você vai utilizar e alguns outros detalhes. O restante a máquina tudo faz. Ela pega os pontos, ela sabe fazer tudo aí. Uma coisa que você precisa parametrizar, qual que é o tamanho ali do seu taruga ali, né? Do bloco que você quer fazer tornear ou fresar, né? E o resto a máquina faz, né? Basicamente, o que você tem que ter em entendimento do CNC, independente da marca, da máquina, os pontos de interesse da peça. Então, você precisa saber principalmente os pontos ali de contorno da peça. Se você souber os pontos de contorno, a restante ali tudo é função própria. Algumas são funções padrão também, depende do fabricante. E uma coisa ou outra ali você vai colocar na programação, certo? Então, eu vou passar aqui uma primeira parte teórica aí, depois vou mostrar a primeira atividade. Bom, então a programação CNC, né? A gente tem um torno, pode ser a gente tem um torno CNC ou uma fresa CNC, né? Como eu falei, né? Tem a máquina aqui onde a gente fixa, né? O taruga ali onde vai usinar a peça. Tem um carrossel ali de ferramentas, né? E aí HM, onde a gente faz ali a programação do CNC. Ele faz tudo automático, ou seja, a gente não tem aquela parte da fabricação convencional, né? Do torno convencional e nem da fresa convencional. Então tudo é feito automaticamente, né? Através ali dos servomotores que compõem ali o CNC, né? Que o servomotores é um motor que trabalha com precisão, né? Então ele substitui aquele nosso movimento manual ali, né? Movimentar o carro, a peça, né? O porta-ferramenta, acionar ali acionar o turno, né? E de uma forma bem segura, né? Ou seja, você fechou ali também, você não tem nenhum contato ali com a peça, faz tudo automaticamente. E aqui a gente tem um exemplo de uma peça, né? Um torno CNC, uma peça aqui, ó. Então, como eu falei, o CNC, o que você precisa ter principalmente é a questão de localização de ponto. Então a gente vai ver, por exemplo, onde localizar o zero máquina, o zero peça. A gente vai ver esses conceitos aí, ó. Principalmente, olha lá, pontos, ó. Então, diâmetro, no caso aqui do torno, né? O tanto que vai avançar, né? A distância. Então, a gente tem que saber esses pontos. Esses pontos aqui, se você programa esses pontos, o restante aí depende da máquina que você vai programar. Então, basicamente é isso aqui, tá vendo? Ó, no caso, X, né? Por exemplo, X e Z, né? No caso aqui do torno, né? E na fresa é X, Y, Z, né? Então, é largura, altura e profundidade. Bom, então eu preciso estabelecer o meu sistema de coordenadas. Então, ela é a base para onde eu vou definir os pontos, né, na minha máquina, né? E então, para isso, eu vou utilizar a chamada regra da mão direita, né? Então, lá, eu vou chamar, por exemplo, aqui, ó, vou chamar de ó, X
YZ, né? Então ele, né? Então, por exemplo, eu posiciono minha mão direita direcionando o eixo Z no sentido do eixo árvore, né? Então, vou pegar aqui, ó, vou colocar X aqui, vou colocar o Z na máquina, e as costas da mão para a base da fixação da peça. Então, é mais ou menos assim como eu vou fazer, né? Então, ó, eu tenho um X, o Z e o Y. Então, dessa forma, eu vou fazer a regra da mão direita, né? Então, para cada máquina, eu vou fazer, então, essa... Então, por exemplo, no caso da fresa, eu vou utilizar as três, né? Então, X, Y, Z, né? E no torno eu vou utilizar apenas X e Z, porque como é geralmente tarugo... Oi, perdão, não entendi? Não, não falei nada, Ah, não. não? Não. Ah, peraí, só um minutinho. Vai, peraí. Bom, aí como a gente está lidando com tarugos cilíndricos, né? Então a gente só mexe no direção X, que é do raio, e Z, que é da profundidade. Não tem aqui uma coordenada Y, né? Bom, então vamos fazer aqui ó, as coordenadas, né? Vamos fazer aqui um exercício de coordenadas. Primeiro, então, vamos fazer, ó, tá sobrepostas, né? Então aqui a gente tem a x e y e a xz, até para não fazer aquela projeção 3D. Então, primeiro, vamos pegar a coordenada de cada ponto do x e y. Então, meu ponto A está no x1, do y6. O B está na x4, y6. A C está na x4, na y5. E a D está na coordenada x de 6 e y5. Agora, considerando aqui o meu eixo x, z em azul, então meu A está no... Então, o meu A aqui está 0, 1, 2, e o Z está em 0. O meu B aqui está também 1, 0, 1, 2. E meu Z aqui está 0, 1, 2 e 3. 2 e 3. A minha coordenada C está 0, 1, 1 em X e 1, 2, 3 em Z. E a D, né, tá 1 em X e 1, 2, 3, 4, 5 em Z. Então aqui eu fiz as coordenadas X, Y, Z de cada uma dos meus pontos aqui, né? Bom, no torno, a gente pega agora coordenadas no raio. Então, a referência, como é formato assim, a gente pega a informação no raio. Então, isso pode ser programado também no torno, CNC. Ou você pode referenciar pelo diâmetro ou pelo raio. Aí é conforme você coloca na programação. Então aqui, ó, eu pego o eixo X apontado para baixo, o eixo Z apontado para a direita. Então tudo que for para o outro lado vai ser negativo. Então, por exemplo, o ponto A, ele está então X aqui, ó, então vai ser -2 e o Z vai ser -5, né? Então estou indo no sentido contrário, né? Então onde minha seta está apontando é o sentido positivo, do outro lado é negativo. Isso aqui é no raio, né? -2 e -5. É, o B é -2 e 2. Então, no raio, eu considero esse eixo aqui, ó. Então, lá está -2, então -2 e 2, -2. O C é -1, -1 em X, né? Então, sobe aqui -1 e aqui é -2, né? E no D é -1 e 0. Agora, considerando no diâmetro, agora a minha coordenada A não vai ser -2, -5. Eu considero todo o diâmetro, ó. É -4, -5. O B vai ser -4, -2, o C -2, -2 e o D -2 e 0. Então é a forma que o torno ali ele trabalha. Ele pode trabalhar com referência no raio ou com referência no diâmetro. É isso aí, depois a gente vai ver que muda isso na programação. Então aqui tem outro exemplo, aí a minha ferramenta ela parte para baixo, ela pode estar em cima ou embaixo, tanto faz, só vai mudar alguma coisa nas coordenadas, tá vendo? Aí a ferramenta ela está indo de baixo para cima, aqui ela está de cima para baixo. Então agora aqui ela vai num positivo. Então só vai mudar o sinal, tá vendo? Praticamente só inverte o sinal desse aqui, ó, tá vendo? E aqui fica praticamente o mesmo, tá vendo? Só se inverte o sinal. Bom,
As coordenadas, pessoal, ele vai então de duas formas de sistemas de posicionamento. Ou ele vai na coordenada, sistema de coordenada absoluto, ou de coordenada incremental. O que que é o posicionamento absoluto? Então, ele sempre parte de uma posição fixa. No caso aqui, eu estabeleço o 0, 0, e absoluto vai ser aqui, ó, 2 e 3, 5 e 8, né? Então, x5, y8. Na incremental, sempre o ponto anterior ele vira o meu ponto de referência. Então, meu primeiro ponto é 2 e 3. Então, ele vai andar 2 aqui em x e 3 em y. O próximo ponto é 3 e 5, só que agora ele não vai fazer em relação ao 0, 0. Ele vai fazer, o meu 0 agora vai ser esse aqui, ó. Então, para ir para o ponto 5, 8, então ele vai andar mais 3 em x e mais 5 em y, para chegar no ponto 5, 8. Então, esse posicionamento incremental, ele vai andar, então, primeiro ele saiu de 0, foi para 2 e 3, depois ele foi para 5 e 8. Então, ele precisou andar mais 3 e 5. Então, essa é o chamado coordenada incremental. Então, essa é a diferença do absoluto para o incremental. Na Deixa eu te programa. perguntar. Oi, pode falar. Viu? Pode colocar quantos pontos zero a mais no incremental? Não, o incremental, ele é sempre o meu penúltimo ponto vira minha referência, ele vira meu zero, né? Ele vira meu sistema, minha origem. Certo. Então, sempre o meu penúltimo ponto ele vira a referência. Isso também pode ser programado, tanto para absoluto como para incremental também. Aqui, então, a gente tem uns exemplos ó, de absoluto e incremental dos diferentes pontos. Então, ó, sobre o ponto de referência, né? Meus pontos de referência na minha máquina, eu tenho três pontos. Eu tenho o zero máquina, onde ele é a coordenada, a origem absoluta, então é o fabricante que determina, né, a origem dos sistemas de coordenadas, né? Até para poder referenciar a minha máquina ali, né? Os movimentos ali, os sensores, os servomotores, né? O zero peça, esse zero peça, aí eu, como programador ali do CNC, eu determino onde vai ser a origem da coordenada de peça. Pode ser no fim da peça, no início da peça. Então eu posso então verificar isso. E outro é o ponto de referência, determinado pelo fabricante, sobre o qual se realiza a sincronização da peça, do sistema, né? Então ele tem pontos também ali, né, que é determinado pelo fabricante, onde ele faz ali pontos estratégicos da máquina que o meu fabricante determina para colocar ali uma forma de, vamos dizer, de geolocalizar ali no meu sistema do CNC. Bom, sobre origem, então, referência, né? Então, aqui eu tenho o meu ponto zero da máquina, né? Então, onde eu tenho o ponto zero dela. Aqui eu geralmente ali bem por exemplo, se for no torno, bem ali na base dele ali, né? Onde ele gira. E tem meu ponto zero da peça. Esse aqui eu posso determinar. Pode ser aqui, nesse início, pode ser lá no final, perto aqui da castanha, ou lá no outro lado, no final. Aí depende, aqui eu determino. Esse aqui é de fabricante, esse eu não mudo. Não consigo mudar. Bom, então aqui no torno eu tenho lá o meu zero máquina, o zero peça, né, e o ponto de referência da máquina, que é lá onde fica praticamente o carrossel de peças, né? É onde ele referencia os demais pontos dentro da minha máquina, né? Bom, o eixo árvore, né? Então tem o eixo árvore, né? A ferramenta, né? E o zero peça aqui, né? Então na fresa da mesma forma. Então eu vou ter a minha referência, o zero marco, pode ser qualquer ponto, pode ser até no eixo árvore também. O zero peça é a ferramenta. Bom, no torneamento, eu tenho então aqui o exemplo, ó, onde eu tenho meu zero peça, então onde tudo que eu vou referenciar aqui para fazer essa peça, eu vou iniciar daqui, ó. Então, pelo que a gente está vendo aqui nas coordenadas, ele está indo pelo diâmetro. Então, ele está parametrizado conforme o diâmetro. Então, a primeira ponto aqui é esse aqui, é o 0, 0. O segundo ponto, ele anda, então, 25, né? Ele anda, então, 25, né? Que é do diâmetro, e 0. Depois, ele vai para esse outro ponto, que ele também é 25, só que agora anda menos 20 em Z.
próximo ponto é o 30, agora é o diâmetro de 30, também na posição menos 20. O próximo, então, é 30 menos 35, então soma 20 com 15, ele está nesse ponto. O outro é o 40, que é esse diâmetro aqui, ó, 40 menos 35, por fim, 40 menos 60, e finaliza nesse ponto aqui, que é o H, que é o 0 menos 60. Então, pronto, esse aí, para fazer essa peça simples aqui, basta eu fazer esses pontos. Depois aqui o resto a gente vai embutindo na programação. Aqui tem um exemplo da fresa, né? Então, a fresa, eu vou estabelecer meu zero peça, que é o XYZ, que é 000. Então, meu primeiro ponto, que é o B, então ele vai andar então 150 aqui em X, vai permanecer 00 em X e Y. O próximo ponto, ponto C aqui, ó, então ele vai andar, já tem um 150, agora ele sobe 70 em Y e 0 em Z, ou seja, ele não está movimentando no eixo Z, então está só movimentando no X e Y, por isso que minha coordenada Z aqui, ó, tá tudo zero. Tá andando só no plano, vamos dizer assim, né? Só num plano X e Y ali, né? Então, o próximo ponto D, ele vai fazer um chanfra ali, né? Ele vai chanfrar ali um raio de 20, né? Então, lá, o ponto D, então, ele vai andar 150 menos 20 do raio, então vai ser 30. Então, ele vai voltar aqui 20, vai estar 130, vai andar mais 20 também para cima, 90, 0. O próximo aqui é o ponto E, então ele vai voltar, então, 140, né? Então, 130 menos 140, 130 menos 10 aqui dá 140. Então, 140 menos 130, né? Que retorno vai dar 10. Continua no 90 e 0, né? Depois ele vai para o ponto F. O ponto F, então, é 0 em X, 70, né? Que desce 20 aqui, e 0. E depois, né, vamos para o próximo ponto, que é o G, que é o furo, né? Então, o G está posicionado no ponto 50, 30 e 0, né? Aí depois ele faz o furo, eu faço a parametrização de furo. O H é 2 de 10, né? Então, aqui agora é 50 lá, então ele é 50 e anda mais 30 para cima, 60. E o J está no ponto 85, 45, né? Porque ele é um de 15, né? Então aqui é 45, 0. Então é 30 mais 15, que é do raio aqui, ó. Tá? 45. E a profundidade aqui, então todo furo que ele vai fazer, se for furos vazados, conforme está aqui no desenho, ele vai baixar 20 em Z. Então, furo aqui pode colocar também, se for fazer um processo de furação, né? Bom, então o programa CNC, ela vai ser uma codificação em linguagem específica das instruções, comandos, dimensões e funções auxiliares necessárias à fabricação das peças, né? Então, para isso, eu preciso ter principalmente o conhecimento matemático e tecnológico, né? Ou seja, eu preciso ter não precisa nem ser um conhecimento profundo matemático, principalmente de localização, porque isso aqui, pessoal, é geometria, localização, né? Então, aqui é plano cartesiano, né? Então, aqui é só um conhecimento mesmo de localização, de planos, né? X, Y, Z. Além disso, eu preciso ter um conhecimento da máquina CNC para a qual eu vou trabalhar, né? Para aprofundar, né? Principalmente se for uma máquina que eu estiver trabalhando de forma corriqueira, né? De forma cotidiana. E essa programação, ela é normalizada pela norma ISO 6983. Bom, então a gente tem duas formas de fazer uma programação. Primeiro, a gente pode fazer ela manualmente, né? Então tem um programador, né? Eu tenho um desenho 2D que foi feito ali ou à mão ou até mesmo no computador impresso, e eu vou fazer ali a programação manualmente na interface da minha máquina, né? Aí eu gero ali o meu programa e ele faz então o comando numérico, gera a minha peça. O outro tipo de programação é o chamado CAD/CAM. O que vem a ser isso? Então, primeiro, eu faço uma concepção do produto, posso fazer um protótipo já 3D, ou fazer um protótipo virtual, depois fazer ele 3D, né? Ou vice-versa. Depois disso, eu já posso pular esse modelo geométrico, se eu já tiver. Aí agora eu faço um sistema CAM. O que é isso? É como se eu virtualizasse o meu sistema de CNC no computador. Até eu mostrar para vocês aqui, mas estou sem acesso. Por exemplo, o SolidWorks, o Autodesk, né? A Autodesk, por exemplo, ele faz isso, ó. Aliás, o Autodesk eu tenho aqui o exemplo. Eu vou só mostrar para vocês. Aqui, ó, o Autodesk Fusion.
Vou abrir aqui, vou pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma. Ó, deixa eu ver, acho que eu tenho esse exemplo aqui, ó. Não, aliás, vou pegar um outro aqui, um outro exemplo, que esse aqui é só o desenho. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma peça em torno, certo? Então, aqui, ó, eu posso fazer a peça e simular como se fosse um torno virtual. Bom, mas para que que você vai fazer essa virtualização? Primeiro, para evitar um desperdício, né? Por ser, por exemplo, sendo uma peça nova, eu estou fazendo testes, né? Então, aqui eu posso fazer testes dinâmicos simulados. Eu posso simular questão de forma, redução de peso, posso fazer análise com diferentes materiais, posso fazer análise estática, análise dinâmica, posso verificar também essa pré-fabricação aqui, né, por exemplo, virtual, para verificar se não vai ter algum erro, se eu preciso ajustar, por exemplo, algum parâmetro da minha peça. Bom, isso, pessoal, acaba refletindo em custo, né? Então você economiza muito ali você economiza um tempo, né? Por estar usando por estar usando a máquina, né? Economizando recursos, né? Insumos, a própria máquina, né? Energia. Você não está desgastando as ferramentas, né? Então, isso, de uma certa forma, essa virtualização é bom para a questão de concepção. Então, no momento que você, por exemplo, tira vamos dizer assim, apara todas aquelas arestas do projeto, aquelas falhas que poderiam ter, né? No momento que você já coloca direto já para, vamos dizer, para rodar a peça ali na produção, você já corrige tudo que tiver de erro, né? E depois, de fato, né, você já faz o que já está ali totalmente corrigido, sem falha. Então, você já faz uma coisa que já está otimizada, já está amplamente estudada, né? Já está incansavelmente, vamos dizer ali, estudado e você consegue, então, produzir isso de forma satisfatória, com o mínimo de erro e com otimização de custo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, eu vou simular aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Só ver se eu consigo. Aí, vou dar um play aqui, ó. Deixa eu ir mais devagar para dar um... Bom, então aí eu tenho um exemplo, né? Posso fazer então, né? Como falei, né? Posso é, fazer ele simulado, né? Onde eu posso mudar todos ali os parâmetros de corte, posso variar, verificar qual que é a forma mais otimizada, qual vai ter menos erro, né? Qual vai ter ali as tolerâncias dentro do especificado. Então, eu posso especificar tudo aí das ferramentas, a máquina, otimizar o programa para ele fazer o mais assertivo possível, né? Então, através do programa, eu posso fazer isso.
Depois que ele fez isso, ele gera um programa. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu posso gerar um programa. Vou sair da simulação, ó. Aqui, ó, eu vou em pós-processar e ele gera, tá vendo? Ele gera todo o meu programa. Ele gerou o programa, eu posso colocar esse programa dependendo de qualquer máquina ali e fazer só uns pequenos ajustes para poder fabricar a peça, conforme aqui inicialmente, né? O É a tamanho melhor aqui. parte, né, Anderson? Hum? Essa é a melhor parte do programa, né? Sim, ó. Aí, por exemplo, você pode fabricar conforme as peças aqui inicialmente, por exemplo, o tarugo, o tamanho do tarugo, qual é o material, qual é a ferramenta. Então fica bem mais prático. Então você não precisa, como diz, ficar fazendo tentativa e erro lá na máquina, né? E você já pode otimizar tudo no programa e é muito mais rápido, né? Então você fala, não, peraí, agora esse aqui não deu bem com essa ferramenta de corte, não preciso de uma outra. Não, eu vou usar um metal duro, não vou usar um aço rápido. Então você vai nessas tomadas de decisão. Por exemplo, com essa ferramenta, a tolerância saiu fora especificado. Vou precisar de uma outra forma para fazer um acabamento ou desbaste, né? Então, eu tenho que fazer esses ajustes, né? Bom, então aí tem as vantagens e desvantagens, né, entre um e outro. A programação manual, você vai levar tempo, né, para gerar o programa, que você vai fazer linha por linha, né, então é bem demorado. Eu preciso ter um conhecimento detalhado da linguagem, eu preciso saber de todos os recursos da linguagem NC, né, conforme a ISO. Eu preciso ter conhecimento de característica específica de cada CNC, né, então eu tenho que ter, vamos dizer, uma intimidade com a máquina ali, né, por assim dizer, né, então preciso saber ali quais são os detalhes ali, o que que ela me oferece de recurso ou não. Permite apenas a programação de peças com geometria simples, né, então realmente por retas e arcos, né, então uma geometria mais complexa, mesmo para um programador experiente, né, no CNC, é uma tarefa até desafiadora, né, pode gerar erros, né. E justamente isso, né, por essa geometria complexa, também pode estar mais propenso a erros, né? Ainda mais se for uma peça ali com geometria bem complexa, você pode estar sujeito, né? Você pode passar um detalhe despercebido, ao passo que na programação CAD/CAM, você já faz ali o desenho, você já vai ter uma noção, até quando você faz o desenho ali na peça 3D, você já tem uma noção de como ele vai ser fabricado, seja por torneamentos, fresagem ou até por impressão 3D, né? Então você já tem mais ou menos uma noção de fazendo aquela peça, né? Aquele protótipo 3D, se vai dar certo ou não, né? Então ele tem uns recursos gráficos, como eu acabei de mostrar ali, né? Para simulação de usinagem. Tem recursos, estratégia de usinagem. Então, mais uma vez, só mostrar ali, ó. Então, tá vendo? Eu tenho um torneamento, ó. Então, lá, acabamento, desbaste de perfil, vou facejar, vou fazer ranhura simples, ranhura localizada, vou fazer um desbaste adaptativo, desbaste de canal, então, ó, sangramento. Então, tem várias formas ali, assim, as várias estratégias de torneamento que meu próprio programa já disponibiliza, né? Bom, e permite, né, a programação de peças com geometria simples e complexa, então em pequeno espaço de tempo, e então vai ter menor influência do programador, né? Então ali, como eu falei, ali você só faz ajustes pequenos ali, ajustes só da própria máquina, né, onde você então vai implicar em menores chances de erro. Bom, então, o meu programa CNC, como é que é a sua estrutura? Então, ele tem uma identificação ali, um nome que identifica ele, um cabeçalho, pode ser até uma parte onde o programador ali ele insere comentários do que é que aquele programa faz, o que ele fabrica, os dados da ferramenta, né? Então, quais são as ferramentas que vai ser utilizada para fazer aquela peça, para fazer o perfil da peça. Tem a aproximação e usinagem, então a gente pode fazer aquele que vai pegar ali pontos estratégicos, depois de fato faz a usinagem. E tem o fim do programa, né? Então, onde termina o programa de CNC. Bom, no programação CNC vai ter ali, né, algumas funções com essas letras aí. Então, uma letra seguida por um número, então vai ser os parâmetros. Então, a letra D indica o diâmetro da ferramenta. A letra F indica velocidade de avanço. Os códigos G, que chamam de funções guidance de operação, né? Então, a gente tem uma ampla função aí de código G,
Tem as padrões e também tem umas que é própria de cada fabricante também. Tem um H, que indica comprimento da ferramenta. A letra I indica o centro de arco no eixo X, o J é o centro de arco no eixo Y e o K é o centro de arco no eixo Z. Então é só quando ele vai fazer, por exemplo, os chanfros, né? Ele precisa pegar um ponto de referência de centro, né? Para fazer o arco dentro da curvatura correta conforme programado, né? Tem os códigos M, né? Que é as funções de miscelânea, né? Os miscelâneos da preparação e a numeração das linhas do programa pela letra N. A letra O indica o número do programa, o R indica raio de arcos de circunferência, a S é rotação do eixo árvore, a T é seleção de ferramenta, a X é o eixo linear X, o Y é o eixo linear Y e o Z é o eixo linear Z, né? Bom, e os números, então, né, como falei, quando associado à letra, indica velocidade de avanço ou avanço da ferramenta, tipo de função Gaussian, de miscelânea, que é o M, as medidas ou coordenadas, que é geralmente por x, y, z e j, k, r, h, d, o número do programa pela letra O, a rotação do eixo árvore pela letra S e o número de ferramenta endereçada no magazine, que é a letra T. Bom, da função de miscelânea, né, a gente tem os principais, né? Óbvio, tem muitos outros também, né? Então isso vai dar curiosidade de vocês e quem mexe com isso, né, pode ter uma oportunidade de mexer ali por curiosidade, né? Então os principais é a M00, então onde indica a parada do programa, onde aguarda um start para continuar, né? O M03 eu vou acionar o eixo árvore no sentido horário e o M04 para acionar o eixo árvore no sentido anti-horário, né? Então, se for uma ferramenta ali, broca ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou se for o torno, né? Vai girar no sentido no horário, no anti-horário. O M05 desliga o eixo árvore, o M06 ele habilita a troca de ferramenta. A função M08 ele aciona fluido refrigerante, o M09 desliga o fluido refrigerante. O M30 indica fim de programa e o M9899, o 98 faz a chamada e o 99 é o fim do subprograma. Então a gente pode, se for subprogramas seriam tarefas repetitivas, por exemplo, para fazer em determinado lote de peças, você coloca então subprogramas dentro do programa principal, né? As funções guidance, né, que é do CNC, então a gente tem o G00 e o G01, que esse é o mais utilizado. Então, o Z00 eu faço uma interpolação com avanço rápido e o outro é o programado. Como é isso? Então, eu quero fazer um ponto ali e quero que ele faça tipo uma reta. Então, esse ponto e esse outro aqui, ele vai unir uma reta. Essa reta, ele vai usar uma interpolação linear. Então, ele vai fazer vamos dizer assim, aquela reta ali usando interpolação linear. Pode ser feito com avanço rápido ou programado. Para fazer o chanfre ali, né, ele pode fazer pela G02 ou G03, onde o 02 vai estar em sentido horário, 03 em anti-horário. O G04 representa o tempo de espera. As funções G17, 18, 19 refere-se aos planos de trabalho, né, sendo 17 para plano XY, o 18 na XZ e a 19 na YZ, né? A G20, 21, onde você vai parametrizar a máquina para trabalhar a unidade em polegada ou milímetro. A G40, ela cancela a compensação automática do raio da ferramenta. A 41, 42, compensa o raio da ferramenta, sendo 41 para a esquerda e 42 para a direita. 43 faz compensação de comprimento de ferramenta. O G49 cancela. O G54, 59 é o zero pés. O 90 e 91 trabalha em coordenadas absolutas e incrementais, e o G94 95 é o avanço da ferramenta, ou pode ser milímetros por minuto ou milímetros por rotação. E o G96 97, esse é próprio para torneamento, onde eu vou determinar o corte, velocidade de corte constante ou uma rotação constante. Bom, além disso, a gente tem as chamadas funções modais, são aquelas que são ativas até que sejam substituídas por uma outra função de efeito contrário. Então, por exemplo, se você programou então aqui, né, a interpolação linear com avanço rápido lá na primeira linha da programação, ele vai executar essa mesma em todas, não precisa você ficar repetindo o G00 em cada linha.
Então ela já vai entender isso em todos. Até que você coloque G01 em uma outra linha, ele começa a ir para uma outra forma, trabalhar de um outro jeito que é pelo avanço programado, né? O mesmo vale para essas outras G40, 41, 42, G20, 21, 90, 91, 94, 95, a M03, as funções de avanço e velocidade, né? Velocidade de rotação, perdão. E as funções não modais são aquelas que não ficam memorizadas e não atuam e não atuantes apenas nos blocos que as contêm, né? Então, no caso, a G2 é 03, que é interpolação circular. Então, se você quer fazer um chamfer, é só naquela linha. Se quiser fazer um outro chamfer, você tem que chamar de novo, tanto no sentido horário anti-horário, e pedir onde ele vai fazer aquela interpolação circular ali, né? O avanço linear rápido, né? Então, ela é feito para posicionar a ferramenta com os eixos, movimentando na maior velocidade, né? Então, aqui tem N, G00, XYZ. É, esse é o avanço com velocidade programada, né? Então, é o número da linha, G01, posicionamento, e o avanço, que é controlado pelo parâmetro F. A interpolação circular horária, então, eu tenho o número da linha, então, quero interpolar de forma circular no sentido horário. É, o posicionamento onde eu quero fazer, então, no caso aqui, onde eu quero fazer, qual que é o raio, né? Então, tem que especificar o raio, qual que é o avanço. Então, esse aqui é para plano XY. Se for XZ, eu tenho que especificar o XZ, o YZ da mesma forma. O mesmo vale para o anti-horário. Para o tempo de permanência, né? Então, NG04X, onde é necessário paralisar a execução do programa por um determinado tempo. Pode ser em X ou em P. O X ele é em segundos e o P em milésimos de segundo. Então, aqui tem um exemplo. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Olha lá, eu tenho então X50Z90, eu tenho a tripulação avanço, eu tenho um avanço, né? O avanço programado aí com a parametrizado. E aqui ó, eu tenho um G4, então eu vou fazer uma paralisação do programa por 1 segundo. Depois ele volta a executar novamente. Então é assim que eu faço um tempo de permanência. Bom, no centro de usinagem, pessoal, eu tenho um plano de trabalho. Pode ser pelo G1, G18, G19, né? Então, para calcular corretamente as interpolações, é importante, então, que o comando da máquina conheça o plano, né? Qual usinagem está sendo efetuado. Então, é um comando sem parâmetros, né? Então, como são três possíveis planos de trabalho, a gente tem três comandos. E não é usado em todos, né? Porque o torno ele só trabalha em dois eixos, no eixo X e no eixo Z. Então não tem o plano, não tem um Y, né? Então o G17 é para XY, 18 para XZ e o 19 para YZ. Então esse não tem como trabalhar, por exemplo, no torno. A gente tem a compensação do raio da ferramenta, então eu tenho que calcular, por exemplo, o desbaste. Se eu levo em consideração o raio da ferramenta, eu tenho que levar isso em consideração, né? Então, ao invés dele fazer aqui com o raio estando, como por exemplo, o centro da minha ferramenta estando aqui, eu preciso ter um certo deslocamento, justamente para não retirar mais do que aquilo que foi projetado, né? Então, eu preciso ter essa compensação. E isso é colocado no programa, né? Então, dependendo, né, se a minha ferramenta tem umas dimensões muito maiores ali, né? Então, eu preciso colocar isso, né? Então, por isso eu preciso ter um conhecimento não diz, de todas as ferramentas que eu tenho disponíveis lá no meu CNC, né? Justamente para evitar retirada de mais de material. Aí saiu para minha peça fora do especificado, né? Então aqui ó, tem um parâmetro G40, onde eu desligo a compensação, o G41 ativa essa compensação de raio, e o G42 ativa também, né? Só que aí à direita. Um é à esquerda e o outro é à direita. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo, ó, a zero peça, onde tem aqui, ó, eu tenho a minha coordenada baseada no centro da ferramenta, né? Então, o primeiro movimento perpendicular à direção do primeiro corte, né? Então eu tenho aqui, ó. Então eu preciso, ó, uma fresa de topo de 20 de diâmetro, ó. E o material a ser retirado é esse. Então eu tenho que ter uma noção, ó, do tamanho da minha ferramenta para justamente não retirar mais do que o necessário. Então, por isso eu coloco lá o G42, o D31, X100 e o F de 80. Então, programa lá qual que é a coordenada e qual que é o meu avanço.
Aí eu retiro corretamente o tanto de material que eu quero retirar. O que que esse D31 é? A posição da memória onde está armazenado o diâmetro 20 da ferramenta, até porque esse G42 ele não determina qual que é o tamanho da ferramenta, ele só indica que tem que compensar o raio da ferramenta. E para ele compensar, ele precisa ter uma medida de referência, e isso então é pela função. Então, essa função D, ela dá, por exemplo, D31 quer dizer que essa fresa de topo aqui ela tem 20 de diâmetro, e onde ela puxa essa informação justamente nesse D aqui, né? Bom, e a compensação também do comprimento da ferramenta, né? Então, também tem que levar isso em consideração, né? Então, mais utilizado, por exemplo, nos centros de usinagem, fresadoras, furadeiras, né? Rosqueadoras, né? Então, ela permite que o comprimento da ferramenta possa variar sem necessidade, então, de modificar o meu programa, né? Então, eu eu utilizo essa função para poder ter essa compensação, né? Então, ó, tem o comprimento da própria broca, né? Tem a ferramenta presa no eixo árvore, então tem o comprimento total aqui, ou seja, eu ativo justamente para não ter problema, por exemplo, é, só vem a broca até esse espaço aqui, né? Se, por exemplo, se não tiver se for um CNC daqueles antigos que não tem, por exemplo, proteção, se você não programar certinho, ele vai mandar todo o eixo árvore lá para dentro da peça. Aí você pode danificar todo o mandril, todo o eixo árvore. E aí isso vai dar problema. Hoje as máquinas protegem, né? Se tiver algum, eles chamam de impacto, né? Ou alguma chance de dar impacto, por exemplo, em parte que não é útil, por exemplo, fazer uma furação, ele já cancela na hora a operação. Então ele não deixa, por exemplo, uma segurança mesmo, não deixa danificar o próprio CNC, né? Os próprios componentes dele aí. Então ele já, mas de certa forma é sempre bom você colocar, por exemplo, tanto compensação de diâmetro quanto compensação de comprimento de ferramenta, justamente para evitar o estrago, né? Prejudicar aí é, o seu torno, né? A sua ferramenta. Bom, o código H, né? Então ele é para mantido com o mesmo número da torre porta-ferramenta, né? Então se tiver uma porta-ferramenta muito grande ali, ele tem a posição, né, de cada uma das ferramentas, né? Então posição 1 da torre usa código 1, ou seja, H01, aí depende de tantas ferramentas que tem ali, né, dentro do meu carrossel. Então, no parâmetro 1, a gente coloca o comprimento da ferramenta medido. A coordenada de Z define o ponto onde a ferramenta será posicionada. Então, por exemplo, o Z3 é igual a 3 milímetros acima do zero peça. Então, deve existir então somente um comando G43, né, para cada ferramenta em um programa. E o G49 vai cancelar, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó lá, o G43, H01, Z3. Ó. Então, ele vai ativar a compensação, vai buscar o offset 01, vai movimentar a broca 3 milímetros acima da peça. Ele liga o fluido de corte, depois ele vai cancelar a compensação de comprimento da ferramenta. Então, o G49 vai cancelar aqui. Depois tem que fazer de novo se tiver uma outra ferramenta. Então, tem que colocar o G43, qual que é o offset e como ele vai movimentar aqui no eixo Z, né? Ou o eixo Y ou o X, né? Tem um sistema de coordenada, né? Que é o G9091, que é coordenadas absolutas e as incrementais. Ele pode usar os dois tipos de sistema, mas o programa tem que começar no absoluto e ele é sem parâmetros. Só coloca, estipula ele aqui e pronto, ele já vai saber. Assim como o G94 também, né? Então a velocidade de avanço e o avanço também é sem parâmetro, coloca só o G94 e o parâmetro em si. E aqui, pessoal, a gente tem um programa, um cabeçalho típico, né, de programa CNC, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem um O0001, onde eu posso escrever, então, por exemplo, usinagem de um molde. Então, estou fabricando ali um molde. E aqui, então, tem um programa N10, N20, N30, é o número da linha, onde eu tenho, então, os seus parâmetros, né? G4, tá vendo? Então, aqui é só essas linhas aqui, ó. Vocês estão vendo que não tem nem X, Y, Z ou XZ, se for o caso de um torno, que aqui é simplesmente um cabeçalho mesmo para preparação de ferramentas. Então, qual que é
qual que é as funções, qual que é a ferramenta, qual que é o avanço, qual que é a rotação, enfim, toda parametrização aqui só de ferramenta, né? Como eu falei também, ó, lá a gente fala também que pode inserir subprogramas dentro do programa principal, tá vendo? Ó? Então, nessa linha aqui eu estou indicando que tem um subprograma, e onde é? Esse aqui, ó, P1030. O que quer dizer isso aqui, ó? Então, quer dizer que esse programa vai ser executado 10 vezes o subprograma O0030. Então, dentro desse programa vai se repetir um processo por 10 vezes. Então, ao invés de você repetir o mesmo programa 10 vezes, você faz ele uma vez e parametriza para ele repetir quantas vezes você achar necessário. Então, isso então economiza tempo, né? Você então ganha tempo, otimiza tempo, né? Bom, os ciclos fixos, né? Então, é um bloco de comando que informa ao CNC como executar uma determinada operação, que se fosse programado em comando simples, vai resultar em múltiplos blocos. E ciclos fixos simplifica a programação, reduzindo esse número de blocos. É, por exemplo, operações simples, como furação, roscamento e mandrilhamento. Então, por exemplo, aquelas operações simples, porém repetitivas, você utiliza ciclos fixos, justamente para simplificar, não ter que ficar repetindo e fazer um programa numeroso em linha, né? Então, ó lá, tá vendo? Ó? Então, a sequência de até seis operações. Primeiro, eu posiciono no X, Y, faço um avanço rápido em Z, faço a usinagem principal, uma complementar, caso necessário, faço um retorno em Z e depois o ponto inicial, tá vendo? 6 linhas. Então, eu faço esse ciclo, ele é fixo, né? Então, você pode programar ele também de uma forma única. E você vai só chamando ele dentro do programa. Outra função que eu tenho também, pessoal, é a furação com quebra-cavaco, né? Então, é a função G73, utilizado para operação de furação, pequenos recursos para quebra de cavaco, sem recuo ao plano R, né? Então, aqui eu tenho a forma como vou fazer. Então, primeiro eu tenho que estipular o x e y, que é a coordenada do furo, a posição final em Z, o R é o nível de aproximação rápido, tanto que eu vou aproximar rapidamente, o nível de aproximação rápida, que é o ponto R, o incremento de corte, o avanço programado para os incrementos Q e K é o número de execuções. Então, quantas vezes eu vou fazer esse movimento de furação, por exemplo, né? Então, aqui, pessoal, tem um exemplo, ó, dessa operação rápida, ó. Então, tem um furo, a broca, e depois ele faz a operação rápida. Tem a furação contínua, né? Então, você pode fazer a furação retirando ali, fazendo passo a passo, ele fazer de uma vez só, né? Óbvio, a gente tem que saber aí qual material a gente está lidando para fazer furação, qual que é se ele é mais duro, se ele é mais maleável, a minha ferramenta, então também tem que ter uma noção do material que eu estou usinando ali, né? Preciso ter uma noção para isso. Da mesma forma, furação contínua, eu preciso da coordenada do furo, o nível da posição final, o nível de aproximação rápida, um avanço programado para os incrementos Q e o número de execuções, se necessário. Então, quantas vezes vai fazer isso? Então, por exemplo, quero fazer várias peças dessa forma aqui, ó. Utilizo então uma programação aí de ciclo fixo, né? Assim vale também para o rosqueamento. O rosqueamento vai ter uma diferença, que aqui agora vai ter um avanço programado para usinagem e recuo e um tempo de espera. O restante é igual também ao ciclo fixo. Bom, as parametrizações, pessoal, podem ser definidas pelo símbolo aí do jogo da velha, né, ou hashtag, né? Então a gente atribui os valores e fórmulas, né? Então, hashtag 1 igual a 10 ou igual a 1 mais 5. Elas podem ser variáveis, né? Então, posso variar ali e utilizar também funções matemáticas, né? Então, por exemplo, seno de 1, raiz quadrada de 100. Então, aí, pessoal, essas parametrizações é um pouco mais avançada. Aí vai muito da experiência e do quanto você também quer aprofundar. É só para que vocês saibam que existe aí, né? Além disso, a gente tem funções condicionais. Então, por exemplo, usando if, go to, né? Então, não é uma programação igual, por exemplo, ao algoritmo, né? Em alto nível, né?
E, além disso, ele tem operadores condicionais, então ele vai fazer comparações, que é igual, NE que é diferente, greater than, né, que aqui é not equal, né, o equal, é lower than, né, greater than, maior ou igual, né, e o lower ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que é menor e igual, né. E aqui a gente tem um exemplo aí, né, pessoal, de um contorno, por exemplo, aí de uma peça. Então, eu uso compensação de raio, né. E para isso, pessoal, a gente utiliza os parâmetros de corte, né? Então, por exemplo, a velocidade da ferramenta é π vezes o d, que é o diâmetro da ferramenta, vezes a rotação, né? Dividido por 1000, né? E a velocidade de avanço, isso para a fresa, né? Então, é dada pela velocidade, avanço por aresta de corte, dada em milímetros, o número de arestas de corte, que é da ferramenta, e a rotação da ferramenta. Aí eu tenho um exemplo, né, de torno, né? E aqui um exemplo de fresa, né? Então, por exemplo, ó, tem uma fresa de topo de 10 milímetros, duas arestas de corte, a velocidade de corte dela é 100 metros por minuto e o avanço é de 0,2. Então, primeiro eu vou achar a rotação. Ó. Então, a velocidade de corte é 100 vezes 1000 sobre π vezes d. Minha fresa de 10, minha velocidade de 100, eu vou achar então 3.200 rotações por minuto. Depois eu vou achar a velocidade de avanço. Ó. Então, é o 0,2, que é o avanço, vezes o número de arestas de corte, vezes a rotação. Então, ele vai ter uma velocidade de 1.880 milímetros por minuto. É, ok aí, Gustavo? Tem algum questionamento aí? Dúvida? Ué, teria todos, mas vamos deixar para presencial, porque é bastante complexo. É porque esse é o melhor jeito, é fuçar, né? Bom, aí o que que vocês vão fazer? Na aula, não sei se vocês já. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que vocês já tiveram a primeira aula, não tiveram? Já tivemos a primeira aula. Ah, né? Isso, já teve. Aí, não sei se vocês fizeram esse desenho aqui, né? Não, ainda não. Aí vocês vão fazer uma peça. O que vocês vão entregar aqui no EAD, vocês vão fazer essa peça, fabricar porque aqui na distância vai ter como você fabricar. Mas o que que você vai fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a programação, mas sem aquelas funções G e M. O que que eu quero que vocês façam? Vocês estipulam os pontos aqui, ó, os pontos primordiais. Deixa eu pegar aqui deixa eu fazer deixa eu ver se eu consigo. Tá, deixa eu ver se eu coloco no pente aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu quero que vocês façam. Beleza. Que a base aqui, pessoal, não é vocês programarem em CNC. Lá vocês vão fazer na aula presencial. O que eu quero de vocês aqui? A noção da base do programação CNC, que são o quê? As coordenadas. Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, o meu zero pés. Então, aqui eu vou chamar meu zero pés. Aqui vai ser A. Aqui eu vou chamar B. Aqui eu vou chamar C. Aqui eu vou chamar D. Aqui é. Aqui eu vou chamar F, G e H, correto? Vou estipular Correto. aqui esses 8 pontos. Então, vocês vão colocar os pontos aqui. Aí vocês podem fazer por compensação por raio ou por diâmetro. Eu vou fazer aqui por diâmetro. Então, por exemplo, o meu ponto A aqui, ó, eu vou referenciar que aqui para cima e para a esquerda é positivo. Então, X aqui e Z aqui, correto? Certo. Então, meu ponto A, então, ele está 0 em Z. E aqui, ó, vamos ver de quanto que é esse chanfro aqui, ó. Tá vendo que esse chanfro aqui é de 5? Então, beleza. Então, aqui é 5, ó, 22 menos, na verdade, é 22 menos 10, né? Porque é 5 aqui, vai ser 10, né? Então Então, é vinte e 12. dois 12. Então, aqui, ó, vai ser 12, 0.
O meu ponto B, então ele vai ser, então, meu ponto vai ser 12 com mais 10, então é 22. E o meu Z, eu vou andar então aqui, ó, 5, né? Então a gente sabe aqui que é 5. Então 22, 5. Certo? Então aqui vocês vão fazer para os próximos pontos, certo? Vão fazer para o ponto C, D, Beleza. até o ponto H. Então isso aqui que vocês vão fazer, porque isso aqui é a base. Tendo essa base dos pontos, a programação fica muito mais simples. Então você tem que ter noção dos pontos. Até para você fazer uma programação manual, isso é mais fácil. Correto. Certinho? Conseguiu entender aí, Gustavo? Segui sim. É basicamente isso que eu quero que vocês façam aí. É só pegar os pontos aí, os pontos estratégicos para fazer a programação CNC. Certinho? Beleza. Tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, não, tá tranquilo, Anderson. Obrigado. Certinho? Aí qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Aí o que vocês vão fazer na aula lá, aí de fato vocês vão pegar a mão na massa, que aí realmente é a presença lá com a máquina, vocês programando, pulsando, entendendo como funciona, é a melhor forma. Ok. Então é isso aí, eu vou finalizar aqui por hoje. Qualquer dúvida, então, estou à disposição, né? Não deixe de procurar, estou aqui para ajudar vocês, contem comigo. Então, valeu, Então, obrigadão. por nada. Então, uma Tchau, boa tchau. noite aí para você, um bom feriado e até a próxima. Boa noite.